Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Os Cegos, histórias de quem não enxerga o impossível. Dr. Anderson Graça aqui, trazendo para vocês hoje um convidado muito especial, que respondia, na verdade, pelo nome de Breno, nosso Breno Faria, que hoje é mais conhecido, ou na verdade, acho que só conhecido como Café com Teu Pai. Seja muito bem-vindo, Breno, ao nosso episódio. Valeu, meu irmão, muito obrigado. Agradeço o convite, agradeço a sua audiência também que está assistindo a gente. Espero que a gente possa bater um bom papo hoje. Como o Anderson falou, ninguém me conhece mais como Breno. Hoje eu acho que a gente pode contar um pouco a história do Breno e menos do Café, que só me chamam de Café. Às vezes na rua o nego até pergunta, pô, qual é o teu nome, cara? Que eu não sei. É engraçado, mas faz parte. O personagem tomou o homem. É isso. E conversando com o Breno, quando tive o prazer de conhecer, eu acho que todo mundo que tem muita polêmica na rede social tem alguém por trás da polêmica ali que a galera não enxerga, né? E eu falei com ele, cara, antes de eu te conhecer pessoalmente, eu já via movimentos dele, porque eu moro aqui também no mesmo bairro, aqui no Recreio, e uma coisa me chamou a atenção uma vez, que eu vi ele participando da missa no domingo. Eu falei isso pra ele no domingo, algumas vezes, na verdade, no Santuário de Fátima, ali no Recreio. E aí, ali eu percebi, cara, tem uma pessoa por trás que tá vivendo a sua vida, tá ali participando da cerimônia religiosa, piedosamente e tal. E ali, eu conversei com a Fernanda, minha esposa, e ela começou a trazer, não, tem isso, tem aquilo, trouxe coisas do bastidor. E quando eu conheci ele, eu vi mais coisas do bastidor. Que eu falei, cara, o cara é de Nova Iguaçu, é policial rodoviário federal, né? Tem uma série de situações por trás que eu falei, cara, vamos sentar lá, vamos conversar, trazer um pouco disso, trazer o Breno Faria pra cima, né? Deixar o café aí que tá na sua mão um pouquinho do lado, pra gente conseguir contar essa história de falar como que o camarada sai lá de Nova Iguaçu e vira policial rodoviário federal, supera, atravessa ali horizontes, barreiras que se colocaram naturalmente na vida e chegou aonde chegou. Então, começando, explicando pra gente essa origem sua lá de Nova Iguaçu, é isso? Sim, cara, nascido e criado até os 27 ou 28 que eu me mudei de lá, mas é o lugar que eu continuo frequentando muito, porque minha família toda é de lá, então eu tô sempre por lá. E é o que você falou, quando eu crio o Café com Teu Pai, eu trago uma estética ali do rico nojento, né? Sempre um cenário bonito, sempre bem arrumadinho. E é engraçado porque as pessoas pegam um recorte, e tudo bem que isso é intencional, para quem trabalha com isso já a gente sabe que é intencional, mas as pessoas transformam um pequeno recorte da sua vida, que são vídeos de alguns minutos ali nas redes sociais. Na verdade absoluta, no que você vive. Quando a gente faz isso intencionalmente, né, gerando um trabalho ali, porque, né, eu não sou um cara mostrando uma vida de blogueiro, eu sou o cara ali que faz conteúdo com objetivo. Mas a gente consegue também pensar na quantidade de pessoas que criam uma narrativa das suas vidas ali, e o quanto isso afeta a vida de outras pessoas, né? Aquele cara que, por exemplo, parece ter a vida perfeita, só posta o lado bom, só posta a viagem internacional, né? Não posta nunca o dia cansado, e o quanto isso afeta a cabeça das pessoas. Então, a gente vê esse efeito das redes sociais de causar a pessoa ver um recorte da tua vida e achar que esse recorte é a vida inteira. Mas é isso, eu sou nascido e criado em Nova Iguaçu, sou filho de professora, meu pai foi CLT a vida inteira, né? Tá aposentado agora, graças a Deus, descansando, minha mãe ainda não se aposentou, professora do município, né? De educação infantil, e... bom, filho de pobre, é isso. Eu acho que o suburbano. Eu sou de Anchieta, né? Entendo bem esse lado. E eu falei até com ele antes da gente começar aqui. Eu falei, cara, isso espanta como espanta a minha vida hoje. Eu, como médico, anestesista, chego no centro cirúrgico, vou conversar com a técnica de enfermagem que está ali circulando, servindo ali, trabalhando na sala cirúrgica, e aí eu sempre gosto de estreitar um pouco a relação com elas. Aí eu pergunto, pô, você é de onde? Ela, eu sou de Caxias, eu sou de São João, eu sou de Nova Iguaçu, eu sou de Mesquita. E aí quando eu falo, eu sou nascido e criado em Anchieta, elas param e abrem um olho assim, meu Deus, mas Anchieta, doutor? Porque elas acham que todo médico tem aquele coisa, todo médico vem de origem nobre, né? Assim como quem vê a sua vida hoje, não, de origem nobre. E na verdade não, né? E tem uma característica no subúrbio, que é aquela questão da escola de bairro, né? Você fala, não, tem aquele cara, escola pública. Eu, por exemplo, estudei a escola pública quase que a vida toda, né? Até ali o ensino médio, quase terminar o ensino médio, foi escola pública. Mas tem muita escola de bairro que o pai se esforça e paga, né? E tira ali um dinheiro para poder conseguir tentar dar uma vida, dar um ensino melhor para o filho. E assim também, imagino que tenha sido com você lá em Nova Iguaçu, pelo que eu já entendi da sua vida. Foi justamente o que eu vivi. E é curioso porque hoje, mais velho, eu consigo reconhecer isso, né?
quando era criança você não pensa nisso. O que eu via quando era criança, que eu estudava em colégios, em que meus amiguinhos tinham uma condição muito melhor que a minha, tinham um tênis maneiro, uma mochila maneira, e eu queria aquilo, eu pedia. Às vezes eu ganhava no Natal um presente, uma camisa nova, alguma coisa assim. Eu nunca passei necessidade, nunca passei fome, mas eu consigo hoje perceber o quanto os meus pais se sacrificaram para me dar aquilo. A minha mãe sempre falou, e eu nunca entendi muito bem, que era a herança que eu tenho a dar para você, a herança que eu tenho para você é a educação. Minha mãe repetia isso. E hoje eu entendo, quando eu observo, por exemplo, ao meu redor. Eu cresci em colégios em que eu era o pobre, mas por eu estudar nesses colégios, no lugar em que eu cresci, eu era o playboy. Entende? Eu vivia ali no limbo, né? Eu era pobre para os playboys e playboy para os pobres. E é curioso, porque eu sei que isso faz parte 100% da minha formação como homem, assim. No que eu buscava. Eu lembro claramente de ir na escola, ver aquela situação dos meus amiguinhos. Eu não era o cara que sentia inveja. Eu sempre tive facilidade de me relacionar com todo mundo, não era me sentir excluído nem nada do tipo. Mas eu pensava, cara, eu quero isso. Eu quero isso. E eu tenho certeza que isso abriu algumas coisinhas na minha cabeça para eu sempre buscar algo mais. Tanto que os meus amigos de infância, que são os amigos de onde eu morava, eles falavam pra mim, falam até hoje, cara, tu sempre foi diferente, tu sempre quis algo a mais, tu sempre foi mais pra frente, assim. Sei lá, com 14 anos eu já tava empreendendo, já tava tentando abrir um lava-jato. Deu errado, deu. Porra, eu vendi doce, eu vendi miçanga, eu fiz tudo pra tentar ter alguma coisa pra mim. Você falando isso, eu tô me vendo. Parece que eu tô falando com o espelho. Porque eu sou de Anchieta, meu pai é mecânico. Tem oficina, né, lá em Anchieta, agora tô tentando deixar ele mais parado. Ele tem lá o espaço, ele ainda faz alguma coisa ou outra para um cliente. Mas eu cresci com meu pai fazendo uma coisa que, na época dele, eu não via fazer. Olhando para trás, né, quando a gente entende de onde a gente veio, é quando a gente estava lá na frente, né? Meu pai, ele fazia delivery de carro. O que é isso? Ele tinha... Todos os clientes dele, praticamente, era a Zona Sul. Então, ele ia até a Zona Sul, final do dia, fechava a loja, entrava no carro, e aí eu, meu primo, com ele, trabalhava com ele, íamos até a Zona Sul para poder pegar o carro do cliente no condomínio e trazer de volta. Aí Ipanema, São Conrado, Leblon, né? E eu cresci na oficina cercado por BMW, Porsche, Mercedes e em Anchieta. O meu pai pintou um Honda Civic quando não tinha Honda no Brasil. O cara tinha importado de Miami o Honda e pintou lá. O cara fez um Audi TT onde ninguém sabia o que era aquilo, sabe? Então meu pai, ele atendia esses clientes, trazia os carros para dentro da oficina, fazia, e eu ali já tive uma quebra de visão muito novo, de falar, cara, a vida é mais do que eu tô vendo aqui. Né? Tem isso aqui. Eu ia lá para a Zona Sul no carro, ficava olhando lá o condomínio, os prédios, falava, cara, isso aqui é legal. Foi plantando uma sementinha ali. E aí, muito novo também, tentei fazer a mesma coisa que você fez. Meu pai, eu quero ganhar dinheiro, eu quero trabalhar. Meu pai, tá, então vou montar na frente da oficina Lava Jato. Aí eu montei, aos sábados eu botava lá o toldo, eu e meu irmão, tal, para lavar carro. Deu super certo na época. E aí meu pai viu que jovem com dinheiro não ia prestar. O que ele fazia no final? Deixa eu ver quanto é que deu. Ih, isso aqui é do sabão, isso aqui é do produto, toma aqui. Sobrava R$50, R$20. Tu já entendeu como é que funciona o Estado. meu pai atuando como o poder do Estado ali. E que ele falou, se eu botar dinheiro na mão dele, ele não vai pra frente. E tava certo. Se ele botasse dinheiro na minha mão naquela hora, adolescente, 16 anos, 17 anos, eu realmente talvez não iria pra frente, não. E aí dali eu já comecei a saborear isso como você, né? Mas conta aí, como é que foi esse início aí empreendendo? Cara, é curioso lembrar, porque quando a gente encontra alguém com a história parecida nesse formato, eu percebo que a exceção é o que confirma a regra, né? A gente vem de uma criação em que lá no início, alguma coisinha abriu uma janelinha na nossa cabeça e que, infelizmente, para a maioria das pessoas que vêm do mesmo lugar, essa janela nunca é aberta. Então eu sou muito grato a Deus por ter colocado isso, né? Que são as pequenas sortes que a gente dá na vida, não tem muito o que explicar. Foi algo que aconteceu. São os milagres. São os milagres que acontecem. Isso aí, né? Por algum motivo Deus queria que eu fosse numa direção diferente. Então, isso já estava ativado em mim ali e eu sempre fui. Meu pai sempre incentivou. Meu pai é maravilhoso, cara. Assim, ele sempre incentivou todas as ideias que eu tive, inclusive as ruins. Eu fiz dezenas de esportes quando eu era moleque e ele estava lá apoiando. Eu quis aprender a tocar violão, ele me deu o violão. Eu quis aprender, sei lá, a fazer karatê, ele foi, me botou na escola de karatê, tudo ele me incentivava muito. Então, eu cresci com a crença de que dava para fazer. Óbvio que meu pai não tinha, talvez, uma instrução para me ajudar a vencer a barreira da dificuldade. Quando as coisas começavam a ficar difíceis, me incentivar um pouco mais. A minha mãe já era um pouco mais pessimista nesse sentido. Ela não tão otimista quanto meu pai. E
essa parte de vencer a barreira eu não tinha. Então eu fui um cara que começou muitos projetos e largou no meio. Então, por exemplo, Lava Jato, eu lembro que era eu e meu primo. A casa dele era no centro de Nova Iguaçu, eu morava mais pra dentro. E aí no final de semana eu ia lá pra casa dele, a gente levava tudo. Meu pai comprou aquela pistolona lá, né, de água. E a gente começava a lavar os carros ali na rua. E aí tinha dia que meu primo não queria fazer, já tava ali, acho que uns 14 anos, já queria sair com as menininhas. E aí a tia dele dava uma mesada boa pra ele, não tinha isso. E ele não queria, aí foi um projeto que durou talvez 2 meses. Né? A gente botou um dinheirinho no bolso, eu adorava ver o dinheiro entrando, mas não foi pra frente. Depois, no final do ensino médio, eu comecei a vender suplemento. Na época o dólar eu acho que era 1,80 e pouco. Eu tinha um cartão de crédito internacional que podia gastar R$1.000 por mês. Então eu comprava ali uma Whey Protein, que aqui era vendida a R$150, que hoje, a mesma Whey Protein deve estar uns 300, que era aquela Optimum Nutrition, que era a melhor do mercado, não sei se ainda é. Ela era vendida bem caro aqui e na época eu conseguia, sei lá, pagava, saía acho que é R$60, R$70 o pote, não tinha imposto nem nada, né? Eu comprava pelo eBay e eu conseguia vender pelo dobro do valor e eu fiquei fazendo isso um tempo, até o dólar começar a subir também e ficar mais difícil. Depois eu, já na faculdade, eu comecei a vender trufas, minha ex-namorada fazia, eu vendia e era engraçado que eu sempre fazia isso com objetivo específico, então nessa época a gente queria ir pro Lollapalooza. Então eu vendi pra caramba, a gente fez o dinheiro do Lollapalooza e deu certo. Teve uma época, um carnaval, que eu tinha R$300 pra passar o carnaval inteiro. Meus amigos da Barra, eu sempre conhecia a galera assim, né? Me chamando, eu falei, cara, eu não tenho grana pro carnaval, R$300 não dá. Isso 2016, 2015 talvez. E aí eu falei, por que eu posso fazer? Eu tenho R$300, eu vou fazer grana com isso aqui. Cara, não esqueço, eu fiquei o dia na internet procurando receita de sacolé. Falei, vou fazer uma combinação alcoólica e vou vender pra caramba. E, cara, a gente pegou os R$300, comprou tudo de material, arrumou um isopor emprestado. Eu fiz, acho que uns 300 sacolés ali de coco, Malibu, um monte de coisa, um monte de sabor, de caipirinha e tudo mais. E no primeiro dia do carnaval, falei com a amiga minha que era dona da casa, falei, ó, eu não tenho dinheiro pra te dar hoje, mas eu te dou amanhã, pode ser? Ela, não, tá tranquilo. E aí no primeiro dia a gente fez lá R$300, no outro dia 500. Eu passei meu carnaval inteiro com um pote de isopor, né? Uma caixa de isopor no chão, com um monte de sacolé dentro, uma placa escrito Alcolé Gourmet, tem até foto depois, posso mostrar, e vendendo e curtindo no meio do bloco, assim. E aí eu ganhava dinheiro durante o dia e gastava no bloco, assim. Eu voltei sem um puto, mas eu curti todos os dias. Eu fui pra festa de música eletrônica, eu gostava muito na época, festa com ingresso a R$150. Eu curti o carnaval inteiro assim. É uma mentalidade, vamos dizer assim, disruptiva, né? De enxergar o problema, outros poderiam falar, não pode acontecer, não é assim. Eu tenho uma briga ferrenha com a minha madrasta todas as vezes que acontece isso em casa, porque ela tem mania de falar isso. Eu falo, não, porque eu vou viajar para não sei qual país. Aí ela fala, filho, isso é para vocês, não é para mim não. Porra. É complicado, né? Não é pra você, por quê? Eu começo, por quê que não é pra você? Qual é a diferença entre eu e você? Nenhuma. Você pode falar pra você que não é, e aí pronto, acabou a história. Ou você pode falar, peraí, como? Como é que eu faço pra chegar, né? Como que eu faço pra não enxergar a impossibilidade? Porque você fala, R$300, cara, só tem R$300, quer saber? Vou ficar por aqui mesmo, pego esses R$300, gasto em bebida e vou no bloquinho, pego uma passagem, vou no bloco no centro da cidade e pronto. Sim. Agora, você pode ir lá não sei aonde curtir, posso, mas como é que eu faço? Calma aí. E aí a mente vai e pensa uma saída. Essa questão já traz a característica que vamos ver mais à frente como é que a história chegou aonde chegou. Sim. Mas você vê basicamente, olhando para trás, que isso é um modus operandi, né? Que pode ser para zoação no carnaval, ou pode ser para uma dificuldade um pouco maior daqui a pouco quando começa a chegar a vida adulta batendo na porta, né? Mas é muito difícil vencer essa barreira na mente das pessoas, né? Porque você não consegue querer pelos outros. Então, cara, aí pode parecer aquele papo de coach, né? Da crença limitante, mindset, mas isso é uma realidade brutal. Eu dei aula particular durante algum tempo na minha vida, sendo professor durante a faculdade, e eu não sabia, mas eu era coach. Depois eu sou muito coach, cara. Eu deveria fazer uma formação de coach. Depois que ficou na moda, eu vi que, na verdade, o que eu fazia, eu era coach. Mas, eu falava isso para as pessoas, eu falei, cara, a galera acha que não dá, e dá, né? Eu lembro muito bem que quando eu saí da Marinha, do Colégio Naval, para conseguir uma bolsa de estudos, eu fui pro PH. Você imagina, eu tô falando que esse ano é 2011. O colégio custava praticamente R$3.000 por mês, em 2011. Caralho. Tipo, R$3.000 é caro hoje. Em 2011, R$3.000 hoje deve valer uns 10 mil. É isso. Era muito caro. E eu não tinha noção disso. Por quê? Eu não enxergava impossível. Eu falava, não, eu vou ter bolsa e eu vou pagar R$100 e poucos. Eu pagava 200 e pouco, 220, eu acho, reais na escola. Na época, 220 era muito dinheiro.
Mas era 220, não era 3 mil. E aí meu pai e meu irmão fez um sacrifício de pagar ao ponto de, às vezes, eu pedi dinheiro da passagem, porque eu tinha que pagar a passagem para ir para a escola, para fazer enfim, estava no terceiro ano ali, preparando o vestibular. Ele não tinha, ele falou, não tem, meu filho. E na minha cabeça, eu falei, como é que o cara não tem dinheiro para pegar um trem? Não tem, sabe? Então, assim, teve uma vez que, volto também, nunca passei dificuldade, mas teve uma vez que eu estava com o dinheiro da passagem e eu nunca tinha dinheiro para comer, né, para lanchar na rua. E aí eu pensei, e ali em Ricardo Albuquerque, do outro lado, quem é de Ricardo sabe, tem um lado no muro na época que as pessoas pulavam a estação para não pagar a passagem. Teve um dia que eu levantei, eu fui, atravessei a estação, fui lá pro outro lado, olhei, a galera pulando, aí eu falei, não é o caminho, não é burlando a coisa que eu vou ter mais dinheiro para conseguir lanchar à tarde. O motivo era nobre, mas eu falei, não, eu vou arrumar um jeito disso isso me deu mais força para estudar mais e sair de onde eu tava, sabe? Esse gás de olhar a coisa e tentar transformar, né? Você fala isso, eu lembro especificamente de um dia, eu nunca vou esquecer desse dia. Quando eu já estava estudando para concurso, eu sei que a gente vai entrar nesse assunto ainda, mas eu tinha as minhas metas diárias. E é aquilo, o estudo para concurso ele é complexo, ele tem fases, ele tem momentos, então tem hora que tu está estudando de leve, tem hora que você está estudando igual um louco, não dorme direito, é tudo do momento. E eu estava numa prévia de edital ainda, já tinha batido a matéria algumas vezes, estava bem tranquilo. E era um domingo, eu tinha feito meu simulado ali, que eu fazia simulado todo domingo, visto minha nota, corrigido o simulado, estava tranquilo em casa. E uns amigos me chamaram para sair para um barzinho. Cara, vamos para um bar e tal, vamos se encontrar hoje, tem um tempo que a gente não se via. E realmente, já tem mais de um mês que eu não saí de casa, um mês e meio. Falei, pô, vamos. E aí eu peguei minha carteira, abri, cara, eu não tinha um puto. Eu não tinha R$1. E eu falei assim, caralho, não é possível, irmão. Eu não consigo sair de casa para tomar cerveja. Nesse dia me deu uma raiva assim, tão grande. Não raiva da vida ou raiva de Deus, não, mas me deu uma raiva. Eu falei assim, não, foda-se. Eu já bati minha meta de estudo hoje, vou estudar mais. Eu fiquei estudando mais. Falei, rapaziada, não vou conseguir, desculpa. Esse dia eu fui estudar até umas 10 e pouca da noite. E me marca muito minha cabeça, porque é isso aí, assim, a gente vê uma dificuldade ali. E eu falei, mano, tem que vencer isso aqui. O caminho que eu encontrei para vencer é através do estudo, né? Eu acredito de verdade que o pobre, ele vence através do estudo. E se eu pudesse acrescentar, eu diria que o concurso público é uma das melhores formas do pobre vencer, né? Mas um dos caminhos mais claros ali para você vencer. Você passou, você vence. Eu digo mais, eu falava para os meus alunos, olha só, a prova, ela não te pergunta cor, preferência sexual, opinião política, origem, o que você... conta bancária, ela não pergunta nada, ela pergunta o conteúdo. Isso aí. Ela, né? Mas eu não tenho informação. Meu irmão, se você tem um cérebro normal, uma capacidade normal, talvez você possa até ter uma dificuldade pela base, vai demorar um pouco mais. Mas se você realmente acreditar, correr atrás, sentar o rabo e estudar, você consegue. Mas eu, primeira vez tomei ferro, a segunda vez tomei ferro, tá, mas você estuda. Tem episódios aqui no podcast que a gente trouxe, a galera que falou, cara, eu não sabia nada. E eu consegui estudar, e isso é o único, do meu modo de entender, é o único jeito garantido do pobre elevar a classe social. O cara sair dali e ir para um próximo nível, né? E por que é garantido? Porque, cara, a prova só não vai passar quem desistir, pô. Eu conheço pessoas que ficaram estudando 4, 5 anos para concurso e passaram. Eu passei até rápido, mas eu... Tem um ex-aluno meu... foi a coisa que aconteceu na minha vida. Tem um ex-aluno meu, o Milton, reencontrei na internet a mãe dele recentemente, dei aula para ele 2 anos. E ele queria muito ser médico. E a família não tinha condições de pagar a faculdade particular. E ele não passou no primeiro ano, não passou no segundo ano, depois eu perdi o contato. Formei na faculdade, parei de dar aula, perdi o contato. Aí agora retomei, cara, ele demorou acho que 6 anos. Por 6 anos ele tentou e ele conseguiu passar na federal e ele não paga a faculdade e está formando agora. Então assim, ele não desistiu. Você falou, só não consegue quem desiste. Porque se você estiver realmente dedicado ali, uma hora vai chegar, né? A Ayrton Senna falava isso, né? E cedo ou tarde o sucesso chega, né? Pode demorar 10 anos, a conta sempre fecha e sempre vale a pena. Eu acredito que uma das maiores dores que a gente pode ter é chegar no final da vida e olhar para trás e ver quanto potencial a gente desperdiçou porque ficou com medo de tentar, porque desistiu no meio do caminho. Esse é um dos meus maiores medos de verdade, assim, né? Olhar para o que eu poderia ter sido. E eu falo, não vou. Eu me arrisco total, cara, assim. Eu não tenho medo de perder, não. Agora, com filha, eu tenho um pouco mais de medo de dar merda na minha vida. Mas ainda assim, quando é algo que eu vejo que não vai afetar totalmente o universo ali, né? As pessoas que dependem de mim, eu me arrisco muito. E tem uma chance daquilo dar certo, né? Realmente é isso, né? O risco é isso. Se der errado, você perde um pouco, mas se der certo, você ganha muito. Tem que saber fazer esse cálculo, não adianta. Não, se der errado, eu perco tudo. Eu acho que não é inteligente. Agora, se der errado, você perde um pouquinho, mas se der certo, você ganha muito. Eu acho que é algo que sempre vale a pena você fazer. E tem uma galera que eu acho que é para principalmente esse público que eu quero falar, que é a galera jovem,
que não tem compromisso no sentido de o cara tem lá seus 20 anos, 20 e poucos anos, não é casado, não tem filho ainda. Esse cara tem que se lascar pra conseguir conquistar o que ele tem, o que ele quer, né? Cara, esse cara tem tudo. Esse cara tá no melhor momento da vida. Isso, porque depois que ele casa, ele já não tem tanta liberdade de escolha porque tem compromisso. Quando vem filho, aí acabou. Muito mais, é. Fala, meu filho, agora, antes de tudo, você tem que prover. Você não pode falar, segura, separou, né? Tem muitos casais assim, né? Que é separado e o cara tá correndo atrás de uma vida melhor. E aí ele negligencia a obrigação dele de pagar a pensão, de ajudar, etc. Porque ele diz que tá... Ele fala, não, meu filho, agora, isso aqui era antes. Agora você precisa se dedicar. Não tem um filho e acabou. Acabou. Antes você faz o seu papel e agora o tempo que sobra você dedica. O tempo diminui. Então, para quem não tá nessa fase, cara, como você falou, se lasca que vai dar certo. E assim, pô, tu é homem com 20 anos, cara. Tá muito novo, é muito bom. Pô, se eu tivesse 20 anos... Assim, eu considero que eu acordei cedo pra vida. Eu acordei ele com 22. Isso, até os 22 eu era um bosta. Eu quero chegar. Como é que foi essa virada de chave pra você falar assim, olha, o Carpe Diem aqui não vai levar a nada, né? Vamos lá. O esforço dos meus pais pra me dar uma boa vida dentro das nossas condições acabou me deixando mal acostumado com várias coisas. Então, por exemplo, eu era filho de pobre, mas meu pai me dava mesada. Me dava ali 200, 300 por mês. Que naquela época, né, 2008, 2010, sei lá, era algo que dava pra fazer uma gracinha, dava pra se divertir. E quando você é novo, você vive aquele universo do ensino médio ali, você não sente tanta diferença pros seus amigos ricos, né? Se você tá saindo todo mundo junto, curtindo as mesmas coisas, você não percebe muito isso. Você tá com a roupa legal, tá saindo num lugar legal, você nem percebe. E até hoje eu vejo isso, né? Cara, na época, meu pai pagava um tênis de R$1.000 pra mim ali, de presente de Natal. E eu não reconhecia o tamanho do esforço. Hoje eu não compro um tênis de R$1.000 pra mim, sendo que aquele tênis de R$1.000 lá atrás, hoje ia ser 3.000. É louco. Então você vê o esforço do ano do cara. E assim, não comprava nada pra ele, não fazia nada pra ele, e eu tava ali. E aí eu era assim, meu pai, eu achava que a vida me devia alguma coisa. Eu tava no final da faculdade de engenharia, com 21 para 22 anos. O estágio me pagava R$800. Meu pai deixava o vale-refeição dele, do trabalho dele comigo pra me ajudar, e me dava mais uns 300, 400 reais por mês pra me ajudar. E nessa época eu dividia a casa com um amigo meu. Cara, a gente morava numa casa minúscula. A gente dividia um quarto com 2 camas de solteiro ali. Não era nem 2 camas de solteiro, aquela que puxa a cama embaixo. Na época, eu era um puta num maconheiro vagabundo safado. Fazia nada, só ficava ali jogando videogame, fumando. Achava que... Eu sempre tive um negócio assim, cara, eu não pertenço a isso aqui. Eu sou diferente. Isso aí pode soar arrogante, tá? Tá faltando alguma coisa. Isso aqui não é minha vida, isso aqui não é minha vida. Só que eu achava, de algum modo, que o mundo devia alguma coisa a mim. Que as coisas iam acontecer. E nessa época, em algum momento, eu olhei ao meu redor, teve um concurso do IBGE, e eu falei, cara, eu vou tentar passar nessa prova. O salário era de 1.800, eu lembro que eu desenhei ali um mapa dos sonhos, que eu ia fazer se eu passasse. Comecei a tentar estudar naquela casa com aqueles amigos, só que era o ponto da galera se reunir. Então eu tava estudando, dava 8 da noite, tava todo mundo lá em casa na sala fumando, e às vezes eu falava, não vou fumar hoje, vou ficar dentro do quarto estudando, mas era barulheira, era bagunça, eu não conseguia. E aí eu fui o ambiente ali, o ambiente moldando a tomada de decisão, né? E eu não conseguia, cara. E aí eu falava, cara, não é possível, porra. Não dá pra ficar aqui. Em determinado momento, esse amigo meu, a gente se desentendeu ali, e aí as coisas foram acontecendo, acho que veio muito a calhar, eu já tava querendo estudar pra concurso, já tinha decidido que eu ia estudar pra PRF. Liguei pra minha mãe e falei, mãe, eu preciso da tua ajuda. Deixa eu voltar a morar com você pra eu estudar. Assim, fui me humilhando ali, né? E ela, tá bom, meu filho, vem. No futuro, depois, ela me confessou que ela nem acreditava que eu ia estudar para concurso, ela não tinha botado nem um pouco de fé, como eu falei, minha mãe era um pouco mais pessimista, mas ela queria que eu saísse daquele lugar que eu tava, então ela me aceitou de volta. Cara, eu cheguei na casa dela no dia seguinte, eu me tranquei no quarto e foi 1 ano e meio trancado dentro do quarto estudando o dia inteiro. Eu falei, não, eu vou mudar minha vida. Foi um estalo que deu na minha cabeça, eu entendi que nada ia acontecer, nada. Eu precisava mudar minha vida. Eu já estava formado como engenheiro, né? Foi em 2017, foi quando eu comecei a estudar ali no último período da faculdade, já estava estudando alguma coisinha. E eu não peguei experiência como engenheiro, eu não me considero engenheiro, né, na prática, eu tenho algumas coisas ali na minha cabeça, mas eu não virei engenheiro de verdade. Só que uma coisa que eu aprendi na faculdade, me carregou pro resto da minha vida, tá comigo até hoje, é a capacidade de criar planos e executar planos. Pelo menos os meus planos, né? Em gerir pessoas eu sou péssimo. Agora, o que eu planejo para mim eu consigo fazer. Então eu desenhei um plano de estudo para mim ali que eu fui, obviamente, adaptando ao longo do tempo, mas eu fui seguindo, eu sabia mais ou menos como é que fazia. Fui vendo o progresso, fui vendo para onde eu estava indo. Na época eu acabei me afastando de todas as minhas amizades, porque eu só tinha que estudar, não tinha outro tempo para fazer outra coisa. Raramente eu estava com algum amigo meu. Eu excluí minhas redes sociais, eu só tinha WhatsApp, então eu só falava na época com um ou outro amigo e a minha namorada na época. Então eu tinha muito tempo para estudar.
Eu fui privilegiadíssimo de poder só estudar, de estar na casa da minha mãe. Cara, assim, eu peguei a chance que eu tive e fiz o máximo que eu podia. Na época, e eu falo isso assim sem vergonha nenhuma, pô, eu dependia da minha mãe pra limpar minha bunda, pô. Era o dinheiro, o papel higiênico que minha mãe comprava. Não tinha grana pra nada, não tinha dinheiro pra nada, pô. Meu pai me dava ajudinha ali, mas aquela ajuda quando eu morava com a minha mãe, eu tentava fazer uma comprinha. Na época, como a prova policial... Seus pais não eram casados? São separados. São separados desde que eu sou bem pequeno. Na época, como a prova policial ela exige também teste físico, eu não podia ficar fora de forma, não podia só estudar. Então, todo dia eu acordava às 5 e pouca da manhã, dava uma corrida, ia estudar, depois pausava na metade do dia, ia pra academia, e o dinheiro que meu pai me dava eu tentava comprar uma alimentação mais saudável ali pra eu fazer uma dietinha. Era isso. Minha vida era isso. Eu fiquei fazendo isso 1 ano e meio. E deu certo. E é curioso, que conversando aqui agora eu lembro, que esse amigo, inclusive, que a gente morava junto, ele é um grande amigo hoje, a gente depois fez as pazes ali, ele é um grande amigo, e é uma pessoa que eu tento salvar desde essa época, assim, desde sempre. Foi um cara que eu sempre puxei pra perto de mim, sempre tentei colocar ele do meu lado. Nós somos extremamente parecidos, mas a gente vê como a mentalidade é muito diferente. Porque eu já falei isso pra ele, ele é uma das principais pessoas responsáveis pela minha aprovação. Porque quando a gente era muito novo, acho que a gente ainda era menor de idade, a gente estava junto uma vez, fumando maconha, e um amigo nosso estava estudando pro Detran. E ele também estava estudando pro Detran. Só que era curioso porque a gente... Peraí, deixa eu contextualizar melhor, deixa eu não encostar nele. Tinha a casa do amigo que a gente se reunia pra fumar. E o primo desse amigo era vizinho de muro. Esse primo era o que estava estudando para concurso. E esse amigo meu também estava estudando para o concurso do Detran. Só que, toda vez que ele ia estudar, esse amigo que estava estudando e esse aqui estava indo fumar. E ele chamava a gente. E a gente ia para casa desse outro primo de muro. E a gente subia a escadinha para ir pro terraço. Aí ele brincava, pô, eu vi vocês na escadinha hoje, vi vocês na escadinha. Ele sempre falava isso da escadinha. E toda vez a gente estava na escadinha lá em cima do terraço, fumando, a gente olhava para a janela, o outro estava lá embaixo estudando. Toda vez. E esse amigo que estava fumando com a gente, que deveria estar estudando também, ele falou uma parada assim, cara, fui na aula do cursinho essa semana e o professor falou uma parada que fez muito sentido na minha cabeça. Que não importa o número de vagas do concurso, é só você gabaritar que você está dentro. E ele falou aquilo. Despretensiosamente. E aquilo entrou na minha cabeça, de algum modo. Entrou completamente na minha cabeça. Aquele amigo que ficava lá estudando enquanto a gente estava fumando, passou. Bem novo, acho que com 18 anos. Você continua na mesma realidade, nada mudou. Ali eu tinha uns 17, 18, a gente continuou aquela vida um tempo, aí a gente viu esse amigo comprar o carrinho dele, ganhar um dinheirinho dele, começar a ter uma condição maneira. Então a gente olhava e falava, pô, isso é bacana, cara. Só que aquela galera ali continuou fazendo a mesma coisa. No meio do caminho, o papai do céu me cutucou e eu saí dali e com aquilo na cabeça. Falei, cara, é só gabaritar. Tanto que eu fui o sétimo colocado no meu concurso, porque eu estudei para ser o primeiro. No dia que saiu o resultado, e primeiro eu achei que eu tinha ficado em terceiro, eu percebi depois que eu errei 2 questões idiotas, eu caí pra sétimo, eu fiquei muito puto. Minha mãe falou, cara, tu tá puto. Tu passou num dos concursos mais concorridos do país, tu tá puto por quê? Tá maluco? Minha mãe falando pra mim, né? Vamos comemorar, pedir uma pizza e tal. Eu falei, cara, eu podia ter sido o primeiro, eu queria ser o primeiro. E com certeza isso teve papel fundamental pra minha aprovação, porque eu nunca estudei só pra passar, né? Ah, eu quero o mínimo ali. Não, eu estudava pra ser o primeiro. Qualquer coisa que eu ficasse um pouco abaixo da minha meta, eu ficava muito puto, eu me cobrava mais, e essa mentalidade mudou minha vida. Infelizmente, aquele amigo ali, que estava lá também, ele continua naquele ritmo ali, tá até hoje, trabalha comigo hoje, é um dos meus melhores amigos, eu tento de qualquer forma ali mostrar através do exemplo, eu acredito que eu já tenho ajudado ele de várias formas, mas eu ainda não consegui quebrar algumas coisas na cabeça dele para ele entender que ele tá vivendo como uma mola encolhida. Porque tem um potencial se ele absurdo. destravou aquele em mim, ele pode destravar nele mesmo, sabe? É um potencial absurdo e o tempo tá passando, eu já tô com 32, ele deve ter 33. E mais uma vez, né? Imagina chegar lá na frente, olhar para trás e ver tudo que você poderia ter feito. Exato. Isso é muito verdade. Assim, falando sobre as amizades, tocando nisso daí, você falou que você ficou um ano e pouco, né? 1 ano e meio trancado estudando. Logicamente, alguma vida social aqui ali, para conversar com alguém e tal. Sim. E aí, surgiram novas amizades que estavam no mesmo sentido que você? Ou não? Você ficou realmente lobo solitário? O concurseiro, ele tem uma coisa engraçada, que ele chega um momento que ele tá tão viciado em estudar, que ele só fala do assunto do estudo, né? Você deve ter passado isso estudando pra medicina. Na época do colégio naval, né? Você tá tão imerso que você só fala daquilo, só vive aquilo. Então você acaba se conectando com outros concurseiros. Eu tive a sorte de, além de me conectar com outros concurseiros, arrastar alguns amigos comigo. Então, o Pedro, por exemplo, Pedro é meu melhor amigo desde a vida inteira, assim, meu irmão. Na época eu falei, cara,
Ele já era guarda municipal, já tinha passado na prova. Eu falei, pô, eu vou estudar pra PRF, irmão. Vamos estudar pra um concurso melhor, pra gente melhorar a nossa vida aí. Aí ele, não sei o que lá. E aí eu comecei a estudar, ele me viu estudando. E ele falou, vamos, então, vou também. Começou a estudar, a gente começou a estudar muito junto. Veio a primeira prova da PF, a gente estudou junto. E a gente se arrombou na prova, os dois. E aí eu percebi que estudar junto não dava certo. Falei, cara, a gente tá junto, a gente ficava no mesmo quarto, assim, uma mesa grande, os dois estudando, mas a gente conversava, brincava. E aí não deu certo. E depois dessa prova eu falei, cara, eu vou continuar estudando pra PRF, só que eu vou estudar sozinho, me desculpa. Eu não vou ficar tão próximo a você. A gente vai continuar trocando material, se ajudando, mas eu não vou ficar aí. E ele desanimou. Ele parou de estudar ali, ele tentou mais um tempinho, mas desanimou. E eu continuei estudando. E eu passei nesse meu concurso, que foi acho que uns 4 ou 6 meses depois. Vivi todo o processo ali de formação, né? Formação da polícia são 4 meses, na época eram, hoje eu não sei, eu acho que é menos. Esse meu amigo estava sem estudar, ele foi na minha formatura, um momento super emocionante, né? Porra, foi um dos momentos mais marcantes da minha vida. Um dos momentos, inclusive, que eu percebi que eu sou maluco, porque eu lembro de jogar o boné pro alto pra comemorar, o boné caiu no chão. Eu lembro exatamente disso. O boné caiu no chão, eu pensei, tá, o que eu vou fazer agora? Assim. É bizarro como eu nem cheguei a degustar do prazer de passar ali. Eu voltei trabalhando como policial já estudando. Não estudando para outros concursos, estudando outras coisas que eu tinha interesse. Mas enfim, esse amigo saiu de lá e falou, cara, eu vou voltar a estudar. E aí uns meses depois teve uma prova da Polícia Federal, ele passou também, hoje ele é policial federal. E a gente motivou outros amigos no caminho, então hoje eu tenho vários amigos concursados que simplesmente seguiram aquele exemplo. E eu vejo o quanto a gente muda vidas simplesmente vivendo a nossa vida, mostrando exemplo, mas também tentando ajudar outras pessoas. Essa semana, como agora eu tô vindo a deputado federal, eu precisei montar um comitê em Nova Iguaçu, que é a minha cidade lá, né? Falei, cara, vou montar uma base lá, que é onde muita gente me conhece, e lá eu consigo aglomerar pessoas, consigo contatar mais pessoas, então lá vai ser um dos principais pontos pra gente. E eu postei no Instagram pedindo ajuda pra limpar lá o espaço e tudo mais. E tal. Cara, quando eu cheguei lá, eu dei de cara com um cara que eu lembrei dele na hora. Ele falou, meu irmão, tu lembra de mim? Eu falei, claro que eu lembro de você, pô. Porque eu havia o ajudado uns anos atrás, sei lá, uns 5 anos atrás, a estudar para concurso. Porque quando eu passei, meu material estava todo lá em casa, eu comecei a ensinar as pessoas no Instagram a estudarem para concurso. Então, assim, eu entrei na polícia em 2019, em dezembro. Em 2020, no meio da pandemia, eu estava ensinando as pessoas no Instagram a estudarem para concurso. Só que eu tinha uma tonelada de material acumulado na minha casa. E aí, em um determinado momento, eu falei, olha, eu vou doar meu material, alguém quer? Aí esse cara foi o primeiro a levantar a mão, foi na minha casa, a gente tirou uma foto lá junto, dando as apostilas para ele, e eu não sabia disso, eu não sabia. Ele se encontrou comigo na casa, foi lá na casa ajudar a gente na faxina. Ele olhou para mim e falou, irmão, você mudou minha vida. Eu falei, por quê? Ele, cara, eu tava devendo pensão, eu tava desempregado, aquele dia eu pedi uma carona para um amigo meu me levar na tua casa, você me deu suas apostilas, eu estudei pelas suas apostilas, eu fui aprovado num concurso na minha cidade, alguma coisa na secretaria, acho que de Japeri, e daquele concurso eu comprei minha moto, eu comprei a minha casa, eu quitei minha pensão, e hoje eu tenho uma vida muito boa, graças àquele seu gesto. Cara, não fazia ideia da diferença que eu tinha causado. Pô, assim, eu dei pra ele aquele material querendo ajudar, mas eu nem lembrava mais, né? Óbvio, a vida foi seguindo. E, porra, os frutos, eles vêm. Olha como é louco. Eu ajudei o cara, ele tava retribuindo uma ação boa, com o coração todo dele ali. Foi bom pra cacete, eu não fiz nem um pouco a intenção dele me ajudar no futuro, não sabia que a vida ia me levar pra esse caminho. Mas percebe que um movimento pequeno que eu fiz ali, assim como aquele amigo que me deu um conselho mudou minha vida, um movimento pequeno que eu fiz mudou a vida dessa pessoa, e o que a gente tá fazendo aqui provavelmente vai mudar algumas vidas de pessoas que estão só ouvindo a gente falar. Teve coisas que aconteceram na minha vida que foi exatamente a mesma coisa. Eu tive uma viagem que eu fui para Polônia, porque eu queria conhecer os campos de concentração nazistas, enfim, ter contato com essa parte da história para me aprofundar, tal, é uma coisa que eu sempre tive curiosidade de ver. E aí eu falei, teve uma viagem que a gente fez o leste europeu e eu fui para a Polônia. E aí teve meses antes da viagem, no Instagram, um amigo lá de Anchieta, o Breno, tava lá, postou um story na Polônia. Falei, caraca, o cara tá na Polônia, só que dificilmente falo com ele dificilmente pega a rede social. Mandei uma mensagem, sei lá, 3, 4 dias depois ele me responde, ele, tô morando na Polônia e tal. Falei, cara, tu tá onde? Ele, pô, tô na Cracóvia. Eu falei, pô, eu vou pra Cracóvia, me passa seu endereço, que quando eu chegar aí a gente se encontra, a gente troca uma ideia e tal, não sei o que, vou dia tal, marquei com ele. E aí eu fui, fiquei no hotel no centro, e ele tava morando na esquina do hotel. Tipo,
Fui na casa dele, uma casa enorme, com 3 quartos e tal. Eu falei, cara, conta aí o que aconteceu. E ele me trouxe exatamente isso. Ele falou, cara, lá atrás, quando você estava estudando, eu estava estudando para o Colégio Naval e o meu irmão estudando para a SpaceX, para o Exército. E ali, a galera que estava próxima da gente viu esse movimento nosso, arrastado pelos meus primos, né, por um primo meu, na verdade, que já era da Marinha, viu esse movimento nosso e falou, cara, acho que eu vou estudar também. E aí ele colocou na época, ele falou, cara, na época eu fiquei fissurado achando que eu tinha que entrar para a AFA, eu tinha que entrar para aeronáutica, não sei o que e tal. E aí eu comecei a estudar. E ele descobriu que se estudar, ele aprende. Cara, né? Essa parada de estudar para concurso, ela abre essa caixinha. Abre essa caixinha, exatamente. Eu consigo fazer qualquer coisa se eu estudar. Exato. Então, e aí na hora que ele começou a estudar, ele começou a aprender, e aí ele foi para fazer o vestibular, depois ele não conseguiu entrar na aeronáutica, mas fez vestibular, foi para o Rio Grande do Sul fazer física. Aí começou a estudar por lá, se perdeu, né? Essa questão de curtição, droga, etc. Tal. Daqui a pouco ele voltou de novo a esse eixo de tentar uma coisa melhor e começou a estudar inglês sozinho, autodidata, e começou a estudar programação. Autodidata também. Sentou, ficava trancado em casa, estudando, e ele falou, cara, eu fiquei fluente, acho que, se eu não me engano, 16 linguagens de programação, que ele falou, e mais umas outras tantas que ele domina, e ele começou a trabalhar e começou a fazer contrato fora do país. E aí ele estava na Cracóvia, na Polônia, mas ele trabalhava para uma empresa britânica, que ele podia trabalhar de qualquer lugar do mundo, sabe? Mas a empresa dele era em Londres. E ele estava ali, tanto é que, tentei encontrar com ele, estou acostumado com o Breno Zoeiro, né? Quando eu encontro, é Brandon o nome dele, eu estou acostumado com o Breno Zoeiro. Quando eu chego lá, ele, não posso hoje, cara, que eu estou trabalhando até 10h30 da noite, que eu tenho um projeto para entregar. Eu falei, quem é essa pessoa? Outra pessoa, né? E ele estava morando no centro da Cracóvia, eu falei, cara, mas para que esse apartamento se você mora sozinho, tem 3 quartos? Ele, cara, porque é melhor aqui e tal. Tipo, ele estava ganhando muito dinheiro. Muito dinheiro. Mudou a realidade completamente dele, sabe? E ele falou isso pra mim. Ele falou, cara, eu devo a você e seu irmão o exemplo que me trouxe para estudar. E hoje eu tô aqui com a vida transformada porque vocês fizeram. E eu não falei para ele fazer. Eu não cheguei lá e falei, cara, estuda, tal. Ele só viu. O exemplo arrasta. Exato. Tem um padre muito amigo meu, o Padre Gabriel, que ele fala a frase, se eu não me engano, de São Francisco de Assis, que ele fala, cuidado, porque às vezes a sua vida é o único evangelho que alguém vai ler. Né? Ou seja, o exemplo que você dá, a vida que você vive, às vezes é a única presença de Deus no mundo. É o que Deus usa para tocar aquela pessoa, entendeu? E eu fui essa pessoa e você foi também essa pessoa. E esse projeto podcast aqui quer o intuito de ser esse caminho para as pessoas falarem, cara, se ele conseguiu, lá de Nova Iguaçu, né? Mesmo totalmente zoeiro, não dedicado a isso, não é um cara que veio todo nerdzinho a vida toda, e ele virou a chave e conseguiu. Por que eu não consigo também? Qualquer pessoa é capaz de mudar se tiver verdadeira vontade ali. Né? No ensino fundamental, quando eu comecei a mudar a cabeça, eu tinha, na época era insuficiente, regular, as notas eram letras. E eu lembro que quase tudo meu, tenho isso em casa, documento, quase tudo meu era R. Tirando matemática, que era bom ou muito bom, não era nem nota alta, porque eu tinha raiva do professor. Eu tinha raiva do professor, meu irmão, o maluco era um professor nojento pra caramba, tal. Eu falei, vou foder com esse maluco. Usei a raiva dele estudando pra provar que beleza, eu conseguia, sabe? E aquela raiva já me mostrou que se eu estudar eu consigo. E aí eu saí de uma realidade de ensino fundamental totalmente ruim na Escola Municipal Alexandre Fará, em Ricardo Albuquerque, e tinha uma professora, cara, Glória Regina. A Glória era professora de matemática do último ano, do 8ª série, agora é 9º ano, né? E ela falava, ela não dava aula. A mulher baixinha mesmo, com aquele capacete, aquele cabelinho capacetinho das coroas e tal. Ela contava história a aula toda, praticamente. E aí falava do aluno que fez a prova de sargento e mudou, e fez a outra que fez o concurso não sei o que e mudou. E eu ficava olhando para aquela mulher, eu falei, cara, é sério? E algo em mim quis dar ouvido àquela mulher. Eu falei, cara, será que ela tá certa? Será que se estudar realmente vai? E ela falava, a diferença se faz à noite. Porque de dia todo mundo está estudando. Então é algo a mais que você faz. Se você der algo a mais, você consegue chegar na frente dos seus concorrentes. E, cara, daquele ano eu falei, que saber? E no final do ano tinha que ligar para uma central do município, eu acho, para pedir para fazer a matrícula no ensino médio. E aí eles viam onde você morava e alocavam você. Eu falei, cara, eu não vou ligar não. Tinha concurso para Cefetec, que agora é IFRJ, Cefet, Faetec. Eu falei, vou fazer esse concurso. Meu primo, que era da Marinha, bati lá na casa dele e falei, cara, tem apostila aí? Ele fez Martins. Na época era um bom curso. Me deu as apostilas dele,
que ele não usava mais, estava lá guardado. Fui para casa, cara, ficava estudando aquele troço, olhando, e não entendia, meu irmão, e não sabia fazer, e voltava, tal. Até o ponto que eu fui aprendendo, chegou no concurso final do ano, passei em todas. Passei na Cefetec, passei na Cefet, passei na Faetec, e aí fui para a Cefet, fui ser químico, né? Federal de Química, fazer técnico em Química. Cheguei lá na matrícula, olhei pro lado, só tinha gente do Sueiro, Tamandaré, Martins, só de escola, sabe? Escola que na época era caro, era só a galera com melhor condição estudava. Eu falei, cara, cheguei aqui, no meio da galera, saindo de Anchieta, né? E aí, essa Glória Regina falava que escola tinha que ser longe, você não pode dar perto de casa, tem que ter um movimento e tal. Eu não entendia porque ela falava aquilo, mas eu apostei. Eu não fiz pra Cefetec de Nilópolis, que era do lado de casa. Eu fiz pra São Cristóvão. Pegava o trem, ia pra lá e tal, até que o ponto que eu não me enxergava mais ali. E você falou isso, cara, joguei o boné, olhei e falei... Tu já vai pro teu ambiente, já começa a mudar tudo, né? Quando eu fui pro outro ambiente, eu falei, se eu cheguei aqui, eu chego mais. Quer saber? Eu vou pro colégio. Meu primo tava saindo do colégio naval, falei, eu vou fazer prova pro colégio. O Andrade, meu irmão me provocou, falou pra mim que estava passando adolescente, né? Era eu, meu irmão e meu pai em casa. E aí meu pai sempre cobrando muito da gente, sempre travando, com medo da gente dar errado. E meu irmão, saco cheio daquilo, falou, vou embora, eu vou fazer prova da SpaceX. E a gente dando uma volta na pracinha, de frente de casa. Nessa volta que ele deu comigo, eu falei, eu vou também. Vai, vou. E virou a chave ali, falei, eu vou fazer prova pro colégio. E como eu já estava no ensino médio, eu já tinha gastado 2 anos, era o primeiro ano que eu ia tentar e o último ano que eu tinha para tentar. Sim, fui lá numa lan house, na rua de trás, entrei lá e tal. Inscrição? Isso. Fiz a para fazer no Bolsão pro Elite. O Elite era um bom curso. Fui lá, fiz a prova do Elite, cheguei pro meu pai e falei, eu quero estudar. Ele não acreditou. Igual a sua mãe. Não acreditou. Mas ele não foi capaz de dizer não. Ele falou, não, beleza, você quer estudar? Vai estudar. Eu lembro que eu ia com aquele jaleco da Federal de Química, com um cartãozinho Rio Card da escola, que eu tranquei, mas funcionava o cartão, eu ia com o ônibus daquilo ali, ia pra Madureira, estudei o ano inteiro feito um mongoloide. Assim, eu chegava 7 da manhã no curso, saía 8 da noite, 10 da noite. Eu chegava em casa, tomava café com pó de Guaraná para conseguir ficar acordado para estudar geometria. Então, ficava estudando aloprado, cheguei, fui fazer a prova, primeira etapa matemática, 20 questões, peguei 15. Era para pegar 10 para passar para a segunda fase. Passei, continuei estudando, entrei no Colégio Naval. Cheguei no Colégio Naval, mesma visão. Caraca, cheguei aqui, cara. Uma porra de moleque. Tudo. Uma porra de moleque gênio, cara. Maior desperdício de cérebro metro quadrado aquilo lá. Um moleque gênio, moleque inteligente pra caramba. Eu esforçado, a galera gênia, tá ligado? Tinha uns esforçados também. Quando eu cheguei lá, eu falei, quer saber? Aquele sonho que tava no coração lá do início, que eu falei com meu pai, pô, eu quero ser médico. Ele falou, não dá. Porque os clientes dele, como eu falei, eram todas pessoas maiores, tinham filhos. Pagavam a faculdade dos filhos, né? Pagavam a faculdade dos filhos. E ele via que era caro. Ele falou, meu filho, não dá. Ele achava que o único caminho para ser médico era aquele. E eu falava, não, dá para fazer, conseguir a bolsa, não sei o que e tal. E aí, no segundo ano, eu falei, vou sair. Imagina, pro cara que achou que o filho já estava resolvido, com carreira de marinha e tal, era só seguir que ia sair oficial. Eu falei, não, vou sair. E saí. E larguei e fiz o curso e passei para medicina. É exatamente essa história. Eu falar, cara, teve uma hora que eu parei e falei, não, eu vou conseguir. Né? E a gente corre atrás e consegue chegar lá. Né? Sim. O impossível ele não existe. Né? Você falou uma coisa engraçada que me trouxe a lembrança, né, em relação a ter raiva do professor. No primeiro ano do ensino médio, eu fui para um dos melhores colégios da cidade. Meus pais foram lá, desenrolaram acho que uma bolsa também para eu conseguir estudar lá. Colégio M, deve ter ouvido falar, um colégio muito bom. Não sei nem se existe ainda. E eu estava acostumado a estudar em colégios que não eram colégios os melhores, mas eram colégios ali razoáveis. Só que eu tinha uma facilidade muito grande de aprender. Eu era o cara que sentava lá atrás, no fundão, zoava a aula toda e tirava nota boa. Não sei nem como eu fazia isso. Eu acho que isso era uma facilidade mesmo. Além de matemática e física, eu gostava muito, sentava na frente e gostava de tirar notão, porque eu gostava mesmo. Só que eu odiava química. E eu sentava lá atrás, zoava pra caramba. Fui pra esse colégio, tomei uma porrada que era tudo muito difícil, era outro nível. E foi um dos choques que eu tomei assim na vida, né? De ver pessoas ali que estavam em colégios bons a vida inteira. E eu percebi que até então eu me achava inteligente demais. Só que eu cheguei num ambiente em que eu era burrinho. Falei, caraca, meu irmão. Tem aquela frase, né? Seja sempre o burro do grupo, né? E eu assim, cara, pô, peraí, eu não sou um gênio, igual eu tava me achando, arrogante. Não, novinho, idiota. Eu só tava no lugar mais fácil. E aí eu lembro que eu acho que eu zerei o primeiro bimestre de química e depois eu fui muito mal no segundo. E a professora chamou meus pais na escola e falou, olha só, seu filho vai reprovar por causa de química. E ela falou pra mim, você não tem o direito de sentar lá atrás, você não tem o direito de ficar bagunçando na minha aula, se você vai ser reprovado. Mas eu gosto de você, vou botar você na frente. Eu odiava essa professora. Odiava porque ela era muito séria, muito rígida, e eu ficava com raiva. Professora Vânia, acho que era Vânia ou Tânia, no M.
Me deu aula no primeiro ano de ensino médio, provavelmente 2009 ou 2010. 2009. Professora, você está viva ainda, você está vendo isso aqui, eu te agradeço muito. E ela me botou para sentar lá na frente. E ela fazia eu anotar tudo da aula dela e falava, ó, estuda em casa também. E, mais uma vez, olhando para trás, todos os pontos se conectam. Foi ali que eu aprendi a estudar. Porque eu chegava em casa e eu tinha que estudar a matéria dela, porque senão eu ia reprovar. O meu maior medo do mundo era reprovar. Meus pais falavam, se você reprovar, você vai para a escola pública. E eu morri de medo. Falei, não, então eu vou passar. E aí eu estudei muito. E aí eu lembro que eu tirei, acho que 10, assim, nos outros 2 bimestres. 10, 9, um negócio assim. Passei tranquilaço. Lá no M você tinha que tirar 5. A média era 5, mas era muito difícil tirar 5. Enfim. E aí foi um puta de um aprendizado, né? Essa professora, eu tinha uma raiva dela, mas ela soube conduzir o aluno, né? Uma boa professora certamente. Despertou aquilo em mim, fez eu aprender a estudar. E, pô, o quanto da minha história hoje não tem ali uma boa parte do trabalho dela, né? Foda. Exato. Professora, você tá vendo isso aqui, muito obrigado. Eu digo que são os anjos que Deus coloca, né? Os milagres dele se operam através das pessoas. Não é um anjo com asa que vem voando e toca em você. Não. É alguém que chega e dá uma palavra. É alguém que faz uma atitude que, na verdade, ela estava só mostrando que você podia. Você só estava ela querendo. viu um potencial, acho que talvez eu não estivesse vendo. Exato. E aí tem um ponto, uma objeção que eu gostaria de quebrar aqui, que é, eu falei que eu sou médico hoje, vim de Anchieta, mas no meu capítulo tem um ano de estudo no PH, que na época é um colégio, hoje ainda é muito bom, e na época era tipo assim, inalcançável. Eu lembro que eu comemorei quando eu saí de lá, sabe? E aí eu passei pro colégio naval, mas também tem o Elite, que era colégio particular. E tu fala, pô, mas tu não veio de escola pública? É público ou particular? Como é que é isso aí? Cara, eu sabia que eu precisava ter as melhores ferramentas. E aí entra o ponto que eu quero deixar registrado aqui. Se você quer estudar, se você quer fazer, realmente, cara, qualquer dono de curso quer você. Se tu falar pedir vaga, eles vão te dar. Mas eles têm que ver verdade em você. Tanto é que o PH não me deu a vaga de cara. Eu fiz a prova de seleção. Tem que fazer uma prova de seleção pro colégio, novos alunos. Você não pode entrar direto, só pagar. Não é todo mundo que paga na época que entrava. Na prova, eles me ligaram depois dando feedback dizendo que eu não fui aceito. Mas aí depois eu vim saber porque eu morava em Parque Anchieta e o colégio era na Tijuca. Como é que esse aluno vai vir todo dia de manhã de Parque Anchieta para Tijuca? É muito longe, né? E aí eles negaram. Eles realmente estavam com fila na porta. Esse aqui não. E aí quando eu falei com ela, a coordenadora pedagógica na época, falei, olha, eu tô vindo do colégio naval, eu tenho uma aprovação em concurso, eu passei para isso, para aquilo outro, eu era da Cefetec, não sei o quê, contei a história, e eu quero entrar aí porque eu vou passar em medicina. Ela me dá 1 minuto. Foi, ligou para não sei quem, amanhã você consegue falar com a gente? Consigo. Eu já tinha umas credenciais para poder apresentar, não era só a minha boa vontade, né? Então assim, Anderson, mas você já tinha... Tá, beleza, então busca as primeiras credenciais. Mas eu quero passar no vestibular de medicina e o cursinho é muito caro. Beleza, então arruma uma boa nota no Enem, que não seja uma nota para passar, mas uma boa nota. Mostra que você tem potencial de crescer aquela nota se você tiver o apoio daquele curso, né? Faz um concurso, outro, que fala, pô, passei nesse concurso, então eu posso passar no outro que é mais difícil. Tem jeito. Porque o dono do curso precisa de nomes aprovados para fazer marketing. Entendeu? E você está oferecendo isso para ele. É uma troca de serviço, né? Cara, e no final quem quer dar um jeito. Do mesmo jeito que quem quer dar uma desculpa. Exato. Essa semana eu postei um vídeo lá contando a minha história e tinha vários comentários do tipo, mas você estudou em colégio particular. Mas você pôde só estudar. E eu reconheço esse tipo de privilégio, mas eu fiz o melhor com o que eu tinha de ferramenta. É isso. E no final você pode olhar para isso e falar, ele teve isso, eu não tenho, eu vou dar um jeito. E eu vou um pouco além. Eu estava no PH, cercado de pessoas que estavam com uma condição financeira que na época eu nem imaginava. Hoje eu vejo que, cara, a galera tinha... A família ali eram famílias realmente com condição. Eles, pra você ter uma ideia, tinha uma época do ano que teve aula aos sábados. E a galera pegava táxi na porta da escola para ir pro shopping Tijuca para comer no Outback. E eu nem sabia o que era Outback. Entendeu? O Outback já era policial. Eu levava marmita, meu irmão. E deixava na geladeira dos funcionários. Tinha um quartinho lá, uma copinha dos funcionários. E aí eu não podia esquentar lá nos funcionários, mas eu trazia e esquentava na cantina. A diretora autorizou fazer isso. Era o único aluno que fazia isso, sabe? Então, pra mim, aquilo era bem distante, aquela realidade. Só que, eu acho que no meu ano, eu e mais um passou pra uma pública. A galera tava lá falando pro pai que tava fazendo. Não tava fazendo nada. Tava estudando nada, tava o dia inteiro de zoação, de conversa, sabe? E eu vivi isso, acredita? Por um momento eu fui esse cara também. Então, meu pai se fudendo pra pagar e eu de sacanagem. Então, assim, o colégio particular não é fórmula.
Você acha, não, vou entrar no colégio particular, todo mundo de colégio particular vai... Não, a galera não consegue. Por isso que o dono do colégio quer você, entendeu? Com garra, com determinação para conseguir aproveitar aquilo que ele tem a oferecer. Porque tem a galera lá que só tá pagando e tem a galera que vai ser aprovada. Seja a galera da aprovação que vai ser aprovada, que você vai conseguir entrar nesse meio que só os ricos têm acesso, né? Em vez de ficar apontando, a vez de escola particular é fácil. Não, cara, arregaça a manga também. Você não precisou arregaçar a manga naquele momento, porque seu pai fazia isso por você. Seu pai estava lá suando, pegando o dinheiro dele, podia fazer outra coisa. Podia falar, não tem condição, vai para um colégio mais barato, vai para um colégio público. Mas não, ele teve essa visão também. Então, beleza, deu a base. Mas da onde a gente vem, a gente sabe que estudar em colégio particular não significa que tenha dinheiro. Ajuda, mas não resolve, né? Pelo contrário, você tem muita gente de emprego humilde que não faz nada para manter o filho na escola particular. Né? Então, assim, isso é uma visão que precisa cair, né? De todo colégio particular é lugar de riquinho. Isso não existe, tá? É engraçado que a gente vendo a minha história, a sua história e provavelmente a história de outras pessoas que passaram por aqui, a gente percebe que existem várias histórias de fracasso diferentes, mas as histórias de sucesso são muito parecidas. É isso que eu quero mostrar. É sempre pessoas que tentaram com tudo que tinham, que se esforçaram ao máximo, que se sacrificaram muito, que não desistiram, que tropeçaram várias vezes e chegaram ao sucesso. Agora, de fracasso tem várias formas diferentes de fracassar, e um que desistiu por nenhum motivo, e o outro que se perdeu no caminho, enfim. Mas o de sucesso é quase sempre uma história muito parecida. Se você pegar todos os episódios, você está assistindo, pegar todos os episódios nossos, escutar a história de quem sentou aqui, você vai ver que é igual. Porque eu percebi isso. A minha história é muito parecida com a sua, e é muito parecido com as dos outros. Quando eu comecei a fazer isso, eu falei, cara, existe uma fórmula. Existe um jeito de agir, existe um jeito de seguir a vida que gera crescimento, né? E é isso que a gente está querendo mostrar. Sim. É falar, cara, se você fizer boas escolhas, largar a curtição, largar de lado a visão limitante, você consegue chegar lá. Assim como você chegou, e eu acho que essa visão traz a característica muito, mas muito importante para que você vem desenvolvendo esse ano, que é a questão da candidatura a deputado federal. Porque eu tenho... Vamos falar bem a verdade, tá? Assim, da onde a gente vem, vamos trazer o policial. Existe o concurso da polícia aberto, existem dois tipos de pessoas. Aqueles que entram para fazer o bom serviço e aqueles que entram para tirar proveito da farda. A gente sabe disso, ponto. O político é a mesma coisa. Existe o cara que entra para fazer um bom serviço e tem um cara que entra para tirar proveito do sistema. Quando a gente enxerga essa tua história de falar, cara, eu tive superações pessoais, de conseguir correr atrás de uma coisa melhor, existe algo que te move a um ambiente de melhor, a um ambiente de aprimoramento do que está em torno. Puxar meu amigo, puxar o outro, não lembrar daquele lá de trás. Isso são características pessoais muito bacanas, que quando aplicadas no lugar de potência, que é a política, cara, tem tendência a resultados muito bons. Porque você pega o cara que se transformou e ajuda a transformar os outros e dá para ele né, eleva no superlativo e fala, olha, agora você tem a ferramenta na mão, o que você vai fazer? Então, com isso, eu acredito que também traga uma característica boa para essa questão do político. Por isso que eu topei, né, eu tive a ideia de te convidar, e graças a Deus, né, eu te agradeço você ter topado vindo aqui, que é justamente para conseguir mostrar para a galera esse lado. O lado que, cara, não é mais um oportunista, não é mais um querendo ganhar apenas o salário e o dinheiro. É alguém que se transformou, que entendeu o caminho de transformação, quer transformar os outros e quer aplicar isso para os outros, sabe? Que é o que você faz na rede social também, né? Essa é uma forma até boa de você filtrar políticos, né? Porque você vê ali muitas pessoas que não têm uma história de vencer na vida, no sentido de construir coisas, de se construir, principalmente, né? Eu gosto muito do termo self-made man, que é o homem que se fez ali com o que ele tinha, não foi herdeiro, não veio cheio de bônus já da vida. E a gente vê muito isso na política, pessoas ali que estão, por algum motivo, elas ganharam uma visibilidade ou elas receberam alguma proposta, que a gente vê muito isso também dentro de partidos e tudo mais, e estão ali pelo benefício próprio. E a gente também vê pessoas que não precisam daquilo ali, não precisam financeiramente, não precisam necessariamente de ter a política para se segurar em algo, e que essas pessoas querem ali fazer algo diferente. Então eu vejo esses dois perfis de forma repetida ali. Eu conheço várias pessoas que já estão dentro e pessoas também que estão tentando, que não precisam daquilo ali, que elas acreditam em ideais e defendem esses ideais, assim como eu. E pessoas que
você vê que elas estão ali pelo sistema, pelo benefício próprio. E a gente não vê isso só nos políticos, a gente vê isso nas pessoas em volta dos políticos. Infelizmente, a gente sabe que hoje a política ela funciona muito ainda com venda de voto das mais possíveis formas que você consegue imaginar. Na prefeitura, cheio de cargo, cheio de carguinho do cara que tem que passar a vida babando o ovo do político ali para ter aquele carro comissionado que ele vai ganhar, sei lá, 1.000, 2.000, 3.000, às vezes 10, 20 mil reais por mês, porque ele está numa posição em que um cara colocou ele ali. E não porque ele é muito bom, muito técnico o que faz. Essa é uma realidade muito triste. Então isso é algo para se observar. Por que aquela pessoa está ali e quem apoia ela está ganhando o quê? Entende? É isso. É um filtro muito bom. Você está vendo aqui para você fazer com os políticos aí que você talvez esteja almejando votar, que você olha, dá uma olhada na vida pessoal do cara, como é a vida pessoal dele, o que ele faz, o que ele prega e se ele vive o que ele prega. Exato. E se ele tem algum interesse particular ali muito visível. Falando sobre viver o que prega, né? Eu queria trazer uma outra face sua aqui, que foi uma face que me chamou a atenção. Eu já tinha visto seu conteúdo na internet, já tinha concordado com a mensagem. Eu entendo que para crescer, para tomar visibilidade, o formato que você joga é um formato provocador, um formato que visa a chocar inicialmente, né? Dar aquele banho de água fria e aí para a pessoa parar e pensar naquilo que está sendo colocado, refletir, né? Profundo. Mas essa questão da religião, em que momento o Brano estava lá em Nova Iguaçu, maconheiro, vagabundo safado, virou um católico que vai na missa, que pratica, que eu vejo, né? Pelo menos eu observo, em alguns momentos tive essa visão sua. E em que momento isso aconteceu? Como é que foi isso? É uma história de... Acho que até bem linear nesse sentido, a minha conversão. Porque, vamos lá, eu era jovem, vagabundo, maconheiro safado. E aí, nessa época, eu comecei a frequentar a Umbanda. E eu buscava respostas na religião. E as religiões espíritas, por assim dizer, elas te dão muitas respostas. Por isso que acaba sendo uma religião confortável, uma religião cool, onde todo mundo quer dar. Justifica muito nossos erros, porque você tem um santo tal na tua cabeça, uma coisa que aconteceu em outra vida, começa a te dar justificativas. Só que eu me sentia desconfortável lá dentro, porque tudo me parecia fácil demais. Tinha obrigações, tinha trabalho, sim, mas eu digo no sentido de tudo tem uma justificativa. Você pode cometer qualquer erro porque tem uma justificativa. Falei, peraí, tá muito fácil, não é para ser fácil. Religião não é algo para me dar conforto, é para me dar direção, certo? Para me dar a vontade de brigar por algo maior que é salvar minha alma e não ter um conforto aqui na Terra. E isso já estava me incomodando. Além do fato de que eu ia para macumba, e eu falo isso aqui rindo, mas é engraçado que eu falo assim, não pega um santo, meu irmão. Não pego uma parada aqui, não sinto nada, não sinto um frio na espinha. Eu não presto pra isso aqui, não. Não sinto pra isso aqui. A ponto de uma entidade um dia virar pra mim e falou, meu filho, tu não acredita nisso aqui muito não, o que tu tá fazendo aqui? Uma própria entidade lá, que se é que era uma entidade mesmo, falou isso pra mim. Eu falei, é verdade. E eu fui me afastando daquilo ali, embora eu ainda ia lá mensalmente, às vezes buscar uma resposta lá, ter conversas. Porque não é uma questão da religião, da Umbanda, nada, é uma questão sua. Era uma questão sua, era uma questão sua de buscar respostas que você não tinha, né? É um anseio, um vazio ali que você está querendo preencher. Isso. O que eu percebi depois é que eu estava buscando uma experiência espiritual. Era isso. Eu queria sentir alguma coisa. Só que nesse meio tempo, foi quando eu estava trabalhando muito no meio do marketing e eu comecei a trabalhar diretamente com pessoas que eram católicas. Então, eu estava convivendo muito com o Ítalo Marcília, eu estava convivendo ali com o Jorge Rodrigues, eu estava convivendo com o Dr. Saulo, eu estava convivendo com uma gama de pessoas que eram católicas e nenhuma delas nunca tentou me dar uma ideia de vem pra cá. Só que eu olhava a vida dos caras e pra mim fazia muito sentido. Você estava lendo o Evangelho. Eu estava vendo... É a frase de São Francisco. Você estava vendo a vida deles isso aí. E estava enxergando ali alguma coisa que dava um eixo para eles, exatamente, né? Na conduta, no modo de pensar e agir, né? Eu tava vendo a vida deles ali como um evangelho para mim. E, cara, homens extremamente bem-sucedidos, fiéis às suas esposas, com vários filhos, com obrigações espirituais que demandavam trabalho. Diária. Todo dia o cara parava para rezar ali, ele saía de onde estava, ia para um cantinho dele. Então, eu comecei a observar isso e falar, cara, isso aqui faz sentido. Isso faz sentido. E a galera da equipe também, dos bastidores, também vivia muito isso. Então não eram só as estrelas que estavam fazendo isso, a galera também. E eram os moleques de 22 anos dando um banho de maturidade em mim, que na época eu só queria saber de comer gente, né? Eu parei de usar droga ali com os 22 para estudar para concurso, nunca mais voltei. Mas eu ainda era da farra, eu só queria saber de mulher. E eu olhava aquilo, cara, me sentia constrangido
pela forma com aqueles caras muito superiores a mim, e eu não tô falando, repito, das estrelas, eu tô falando da molecada de 22 anos, que já buscavam casamento, que já tinham vida espiritual ativa, que liam muito, que estavam sempre se aprofundando, não olhando para aquela bagunça. Eu falava, cara, não é possível, isso faz muito sentido. Tanto que o pontapé inicial da minha conversão vem de algo muito lógico. Eu olhei e falei, cara, se eu viver a vida que esses caras estão vivendo, e no final for uma grande da mentira, pô, eu vivi uma vida maneiraça. Se no final eu viver a vida que eu tô vivendo e for verdade, eu acho que eu vou me lascar bastante, né? Inclusive é a aposta de Pascoal, né? O matemático e filósofo lá, que ele fez essa conta para decidir se converter. Então foi bem racional. E aí eu comecei a viver um pouco aquilo ali. Aí um amigo me deu um livro, me deu A Fé Explicada. Lê esse livro aí. Né? Aquelas anjos no nosso caminho. E aí eu comecei a querer ir pra missa nos domingos. E desde que eu fui a primeira missa de domingo, eu nunca mais perdi. Minto, eu tive uma época que eu ia quando dava, e depois eu falei, agora eu vou todo domingo. Vou me comprometer comigo de todo domingo. Foi o primeiro comprometimento sério que eu tive com a igreja. Falei, todo domingo eu vou pra missa. Mas você fez uma coisa que eu digo que é o caminho correto. Você não foi à missa e pela missa continuou. Você veio, entendeu o que era aquilo primeiro, acredito, e aí depois você, com o olhar de entender o que está acontecendo aos domingos, na verdade, trouxe é um pouco isso. complicada. Eu ia estudando e ao mesmo tempo assistindo. Tem uma frase que eu não lembro se eu vi na época, enfim, mas hoje em dia ela bate muito na minha cabeça, que é: Deus, primeiro você obedece e depois você entende. Foi só isso. Eu falei, tá bom, meu compromisso vai ser não faltar nenhuma missa de domingo. E desde essa época, tem um pouco mais de 3 anos, eu só perdi as missas de domingo, assim, que foram impossíveis de eu ir, e ainda assim, a maioria delas eu fui no sábado à noite para não deixar de participar do rito. Cara, as coisas foram se organizando. Eu comecei a olhar as pessoas ao meu redor, assim como você me viu lá, eu via pessoas, eu via famílias, eu vi um rito acontecendo, no início eu ficava perdido, né? Não sabia a hora de ficar em pé, a hora de ficar sentado, a hora de rezar, a hora de fechar o olho. A gente brinca muito, né? Quem não é católico brinca muito, fala, parece gincana, né? Ficar em pé, levanta, senta, ajoelha, levanta, senta, ajoelha. Mas depois que você entende aquilo, você não consegue não ajoelhar, você não consegue não ficar em pé, porque você entende a razão de tudo, né? Primeiro eu aprendi a seguir o rito sem nem entender, sem nem estar espiritualmente conectado. E depois eu fui me conectando com aquilo ali. E eu lembro de um momento, cara, tu não poder comungar é muito ruim, pô. Assim, tu tá no meio de todo mundo ali. As pessoas estão se conectando com Deus. Aí eu tinha meu dinheiro, eu tinha minha vida, eu tinha tudo que eu queria, mas caraca, eu não podia participar ali do corpo de Cristo, mano. Aí eu falei, caralho, irmão, que isso, não? Aí eu fui buscar, né, pedir pro padre me ajudar, e eu queria fazer a primeira comunhão, só que eu falava assim, pô, fazer catequese agora vai demorar muito. E aí eu tentava arrumar catequese que desse pra eu encaixar, eu não conseguia, aí ao mesmo tempo eu ia pra missa, e eu já tava vivendo uma vida relativamente ordenada. E às vezes eu queria ir pra missa no meio da semana. Cara, a missa no meio da semana, que é a mais vazia, todo mundo comunga, eu me sentia extremamente constrangido de ser o único cara sentado ali olhando e pedindo espiritualmente, Deus, já que eu não posso comer da tua carne, pelo menos espiritualmente esteja aqui comigo, porque eu quero estar contigo, é foda. E aí, cara, no meio desse caminho, eu consegui ordenar minha vida, né, com terapia também, ajuda espiritual, já fazia direção espiritual. E eu consegui parar com a putaria completamente ali. Falei, não, acabou isso aqui. E aí eu conheci a minha esposa no meio desse rolê todo. Ela ficou me enrolando um mês e pouco. E um dia, saindo de uma missa, a gente marcou de tomar um chopp, né? A gente foi pra um barzinho, saí da missa, tomei um chopp com ela. Cara, eu chorei. Vamos lá, rapaziada. Saí do barzinho, tomei um chopp com ela. Ela tava buscando o encontro espiritual também dela ali. E ela queria se encontrar também. Ela tava buscando a mesma coisa que eu tava buscando, né? Encontrar Deus. E aí eu falei com ela assim, ela tava indo em encontros espíritas ali, vez ou outra. Aí ela falou, eu já tenho encontro. Aí eu falei, cara, não, vou arrastar ela pra igreja comigo. E aí na outra semana eu falei assim, cara, vamos pra missa comigo? Bora. Nosso primeiro encontro foi depois da missa. E desde então, todos os domingos estivemos na missa juntos. Até a gente se converteu junto. É muito bacana isso. Fizemos catequese juntos, casamos com isso, fizemos a nossa primeira comunhão juntos. E a vida só melhorou de lá pra cá. Então, assim... Dois pontos me chamam a atenção na sua fala. O primeiro que eu ouvi do Ítalo. Ele falando, cara, a igreja, ela é igual médico. Você tá doente. É isso, é um remedinho que você vai tomando ali. E o médico fala, olha, toma isso aqui. É uma receita. É uma prescrição médica. E você segue. A igreja, quando a gente fala, ela prescreve as coisas. Ela prescreve a missa aos domingos, ela prescreve a confissão, ela prescreve a oração, que é o seu remédio. E aí você primeiro toma, depois você vê o efeito. Não é assim,
doutor, eu não acredito em antibiótico não, vou tomar não. Acontece isso. E aí eu sempre falo, cara, assim, cara, tu não acredita? Foda-se, vai e faz. Pô, faz um compromisso com você de ficar 6 meses ali, que você vai ver a sua vida melhorar. Então, aquela experiência a fé, ela é produto da sua ação. Ou seja, vai indo, que quanto mais você fizer, mais você vai ver o resultado, e por isso você acredita. Isso. Não é o contrário. Eu não acredito, então eu não vou. Não, recentemente... aquela pessoa que tá lá com muita fé é porque ela já viu o resultado muitas vezes. Eu vi ontem um ateu que ele se desafiou a frequentar a missa por 60 dias e cumprir tudo ali. No dia 43, eu acho que ele se converteu. Ele falou, não tem como eu não acreditar. Porque ele viu o efeito que aquilo causa na vida dele. Então, isso que eu acho lindo na religião católica, cara. Ela ajuda você a colocar a sua vida em ordem sem você precisar de uma experiência espiritual. E aí eu digo, cara, passaram-se 3 anos desse meu processo de conversão e em nenhum momento eu tive uma grande experiência espiritual. Tipo, Deus não falou comigo, não apareceu algo escrito na parede, uma sarça em chamas. Eu não vivi nada de extraordinário. Mas eu vejo Deus falando comigo o tempo inteiro. Eu vejo Deus falando comigo quando eu olho para minha filha. Eu vejo Deus falando comigo quando várias pessoas tocam no mesmo assunto comigo em momentos diferentes, sem qualquer relação, e eu entendo que Deus está me dando um sinal. E tu começa a ver Deus nas coisas, cara. É uma pequena coisinha do dia a dia. Tu não precisa de uma experiência extraordinária, você não precisa sentir um comichão e começar a rodar. Cara, você bate em algo que te completa e você experimentou durante muito tempo da sua vida algo vazio. Sim. Algo que é aquele prazer que quando bate no prazer ele acaba. Quando chega o prazer ele acaba. Quando chega e no dia seguinte não fica. E hoje não, você experimenta que a religião ela te oferece o contrário. Ela te oferece algo duradouro, algo que realmente preenche o teu coração, pelo menos preenche o meu coração. E uma coisa que eu sempre, enfim, olho para a religião católica e me faz seguir no catolicismo, me faz acreditar, mesmo tem momentos que a gente está vacilante, tem momentos que a gente está fraco. E tem a vida de algumas pessoas que eu levo como sinais, sabe? Exemplo, o Padre Gabriel, que é meu amigo, um abraço, Padre Gabriel, né? Ele é um jovem, se eu não me engano, ele está com 27 anos e é padre. E eu pergunto, o que esse jovem ganhou por ser padre? Eu tô falando do CPF, eu tô falando dele. O que ele ganhou por ser padre? Nada. Ele, pessoa dele, nada. Ele só ganhou o dever de se doar, de entregar a vida pelos outros. E sem ele nós não temos Jesus Eucarístico, né? Então, eu falei, cara, tem alguma coisa a mais nisso daqui que toca o coração desse jovem a largar tudo, que toca o coração do outro jovem a largar tudo, que quando eu vou a Roma, eu fui a Roma algumas vezes, e quando você vê aquilo tudo, aquela igreja, sabe? Todos aqueles homens no mundo inteiro largaram as suas vidas para servir a isso sem nenhum ganho pessoal. E outro ponto que me chama muita atenção é, hoje a internet, você fala aqui com Roma Rápida, aqui com Coreia, qualquer lugar, mas há 1000 anos atrás, não. Era o evangelho no boca a boca ali, não a um. E o cara na Coreia, na China, no Chile, no Brasil, em Portugal, na África, todos concordavam. A igreja não se dividiu nesse... Tiveram alguns cismas aqui e ali, mas o corpo se manteve durante todos esses anos. Se isso não é ação do Espírito Santo, eu não acredito mais do que seja. Porque você pega um cara totalmente, uma cultura totalmente diferente e ele tá de acordo, ele leu a mesma palavra, ele leu o mesmo evangelho que eu aqui, na língua dele, eu li na minha, eu entendi, você entendeu, e a mesma coisa... anos, né? Unida, é muito boa. A igreja de Cristo, o inferno não conseguirá separar. Então, assim, chupa, capeta. É isso, pra sua vergonha. Então, assim, nesse ponto, e não tô aqui trazendo briga contra, eu não quero aqui levantar briga contra os evangélicos, os irmãos evangélicos, não. Repara, não somos nós, católicos, contra vocês. Antes disso, ou melhor, não tem isso, tá? Na minha concepção. Mas tem nós contra o mundo. Sabe? O católico ele não está desviando alma nenhuma, o evangélico não está desviando, ele está salvando lá do mundo, ele é um caminho que Deus usa também, e aqui na igreja também usa, beleza, mas a droga é o nosso inimigo, a bebida, a pornografia no celular, isso é a nossa grande batalha, né? Para poder conseguir converter mais gente. Antes de qualquer discussão teológica, é preciso travar o pé no mundo real, pelo menos isso é o que eu imagino. Tem um ponto que eu acho que qualquer pessoa, se ela conseguir absorver isso, que é algo muito material, ela começa a ordenar a vida dela naturalmente e acredito que em algum momento ela vai chegar na religião. Que é, todo prazer fácil esconde uma armadilha.
todo prazer fácil esconde uma armadilha. Se eu fosse falar isso no meio mais religioso, eu falaria que o pecado te aprisiona. Mas eu acho que isso é muito distante da maioria das pessoas. Então, todo prazer fácil esconde uma armadilha. É o quê? Se você reparar, as coisas que são muito boas hoje, elas vão te dar uma consequência ruim, pelo menos no longo prazo. Então, porra, o cara consome pornografia, na hora ele vai estar em êxtase ali. Acabou. Muitas vezes no minuto seguinte ele já está se sentindo mal, mas se ele fica preso nesse ciclo, cara, a vida dele é destruída. E não é nem longo prazo não, cara. O cara perde a capacidade de se relacionar com outras pessoas, ele fica viciado naquilo, ele vai querer cada vez um estímulo maior. Então é um exemplo perfeito disso. Mas esse é um exemplo muito claro. A gente vê isso em vários pecados. Na gula, você começa a comer compulsivamente, você começa a entregar cada vez mais prazer da comida e, cara, no longo prazo você fica cheio de doença, você fica escravo daquilo e se você não é capaz de escolher, você é um escravo. O prazer sexual é a mesma coisa. O homem e a mulher ficam viciados naquilo, ficam incapazes de construir coisas profundas porque eles ficam viciados no estímulo curto, vão querer cada vez mais novidade e isso vai destruir a cabeça deles também. Então, toda vez que você estiver diante de um prazer fácil demais, saiba que existe uma armadilha ali escondida. E essa armadilha vai te pegar em algum momento, ela vai te destruir. Acho que a grande briga no final, nossa inclusive, né, como cristãos, é saber que o tempo inteiro seremos testados por essas armadilhazinhas que o capeta vai jogando no meio do caminho, porque o capeta ele é esperto demais, porque ele é velho demais. É isso. E ele vai jogando as armadilhazinhas. Então, às vezes, você se livra de um problema e você cai em outro. Eu vou me usar como exemplo agora perfeito. Por muito tempo eu fiquei preso ali no pecado da luxúria e atrás de uma busca incessante que nunca me deu o que eu queria. Eu sempre ficava atrás de algo que eu não sabia o que era, não chegava. Graças a Deus, o Papai do Céu me resgatou no meio do caminho, eu entendi o que era e hoje é algo que eu abomino. Porém, hoje eu vejo o quanto aumentou em mim a preguiça. Aumentou muito a preguiça, então, por exemplo, nessa época eu era mais ativo fisicamente, praticava mais esporte e tudo mais, e hoje em dia eu já não pratico tanto. Tudo bem que eu estou num momento agora específico que fica ainda mais difícil, mas eu percebo quando eu estou me entregando à preguiça. Vou dormir um pouco mais, não vou me sacrificar muito, eu mereço. Gula, mesma coisa, eu percebo quanto eu acabo descontando algumas ansiedades na comida. Então, assim, a vida, ela vai sempre colocar uma pedrinha de tropeço para você. A gente precisa ficar atento o tempo todo. Então, se você é cristão, principalmente, observe isso. Você vai ver isso acontecer na sua vida o tempo inteiro. Uma pedrinha de tropeço para te atrapalhar no caminho que você está indo. Fica atento. E, para terminar, eu queria trazer uma novidade que, né, a gente conversando aqui, eu não sabia, que era a questão de você estar estudando e se formando como terapeuta, é isso? Sim, sim. Eu não pretendo, a princípio, exercer a função, até porque meus planos agora são de me tornar deputado federal. Então, eu pretendo me tornar um político. Porém, eu acredito que isso faz parte da formação que eu busco, né? Assim, eu busco formações filosóficas. A terapia existencial, ela trabalha muita filosofia, busca lá o saber dos antigos, né? Ali dos primeiros filósofos. Fala muito de filosofia política também. Foi um dos pontos que começou a me apontar nessa direção política, no meio do caminho. Eu queria fazer a formação para entender mais ainda e continuar o trabalho como Café com Teu Pai, para aprender mais e poder atuar mais. E no meio do caminho começou também a sair esse cutuquezinho da política. Ali, em outros momentos, como eu falei, né? Pessoas que vão falando, você começa a ligar os pontos, perceber que Deus está falando contigo. E aí eu falei, não, essa formação faz parte de quem eu vou ser. Eu sei meu plano de estudo pelos próximos 10 anos, assim, né? O que eu vou estudar ali. Muita coisa, mas essa formação ela faz parte disso aí. Eu achei interessante essa questão nossa da terapia e tal, porque mostra também que o Café com Teu Pai, ele tem essa proposta, né? Ele tem essa proposta de trazer essa mensagem e ser uma provocação ali que estimula o pensamento em algumas questões, né? Que podem ser polêmicas, podem ser questionáveis, mas é aquilo, você pode até, como diz um padre que eu gosto muito, padre Julinho, ele fala sobre terapia de casais, né? Ele fala muito sobre casais. E ele fala, olha, existe uma ordenação no homem, que é uma hierarquia que ele precisa seguir em relação ao trabalho, em relação ao casamento, filhos e tudo mais. Você pode até não concordar, mas você vai cair na armadilha. É o que você falou. Então, assim, trazer a luz de uma ciência por trás do que você vem falando também é uma preocupação de trazer algo realmente relevante, de qualidade, né? Sim, sim. O caminho natural do Café com Teu Pai, quando eu planejei, eu sabia que eu ia ter que ficar na superficialidade por muito tempo. É o jogo da internet, como eu falei, a minha experiência maior era de marketing já. Só que eu sabia também que eu teria que aprofundar em algum momento.
porque eu bateria um teto de alcance e eu queria aprofundar aqueles meus seguidores. Então, assim... O próprio Ítalo fez isso durante muito tempo, sim, né? Ele foi polêmico durante muito tempo. E eu nunca pensei assim, vou ficar só querendo crescer perfil infinitamente. Não. Vão ter tetos ali. Agora é hora de aprofundar. Então, quando eu planejei 2026, isso fazia parte. E aí eu falei, agora eu vou aprofundar. Tanto que eu comecei a levar conteúdo mais profundo pro YouTube. No Instagram eu não consigo aprofundar tanto, porque o algoritmo, ele te castiga quando você tenta aprofundar assim, né? Mas eu comecei esse caminho porque eu penso na formação de base dessas pessoas que me seguem, né? Eu consigo levá-las por muito tempo, ensinar muito mais a elas. E, inclusive, falando do que você falou, né? Como o Padre Julinho disse ali, a importância do aconselhamento dos casais. Um dos projetos de lei que eu já tenho pronto, que eu pretendo passar para frente, entrando ou não, então se eu me tornar deputado, eu vou brigar por ele com os dentes, e se eu não me tornar, eu também vou brigar, mesmo que ele acabe passando pelo nome de outra pessoa, que é do programa de fortalecimento dos vínculos familiares e prevenção à violência contra a mulher, que nada mais é do que trazer a estrutura da Lei Rouanet, que dá incentivo fiscal para programas que fomentam a cultura, né? Programas culturais, arte, basicamente, trazer esse mesmo incentivo fiscal para programas que fazem aconselhamento familiar. E, bom, a igreja, ela vem fazendo aconselhamento familiar há 2000 anos, certo? As pessoas acham que o feminismo foi quem protegeu a mulher, mas quem mais protegeu a mulher foi o cristianismo, pô. Foi a primeira religião que tratou a mulher como ser humano, tirou ela da posição de objeto, obrigou o homem a ser monogâmico, a cuidar daquela mulher, a protegê-la e passou a ser um ambiente de proteção da mulher. E muita gente não reconhece isso. Então a gente está buscando esse projeto de lei para dar esses incentivos para centros religiosos, então não são apenas igrejas e não apenas igrejas católicas, até talvez um centro espírita que faça esse programa de aconselhamento familiar, ele pode ser beneficiado por isso, sendo tudo muito sério. E a gente também balizou esse projeto para que, primeiramente, diretrizes claras sejam seguidas ali, então a gente não vai dizer como o cara deve fazer, mas a gente vai dizer o que ele não pode fazer, e também a importância de não permitir que seja um programa religioso. Em qual sentido? A gente sabe, como católico, que a base também da nossa religião é muito filosófica. Então a gente consegue falar de Deus sem falar de Deus, a gente consegue ensinar moral e virtudes com base na filosofia. E é isso que a gente quer levar. Que os programas não tenham uma obrigatoriedade da pessoa cumprir os ritos religiosos do local, receba qualquer tipo de pessoa, sem exclusão, e que não obrigue a pessoa a participar de um programa necessariamente religioso, que oriente-as da forma que... Mas sim uma coisa ali social, né? Um isso, apoio, social, de fato, um apoio que ela consiga encontrar um lugar seguro para conseguir se estruturar, né? E o que eu acredito é que no médio e longo prazo, isso irá nos dar resultados positivos na prevenção da violência contra a mulher, porque hoje a gente tem a lei de feminicídio há 10 anos que não reduziu, Maria da Penha, 20 anos, não reduziu, e a prevenção é onde eu acredito que exista a redução da violência, porque a partir do momento em que você aconselha famílias, educa famílias, mostra para o homem a importância do papel dele de protetor e mostra para a mulher que ela tem um ambiente para ser acolhida, caso as coisas não estejam muito bem por lá, e mostra para ela também o que pode ser um abuso, que às vezes ela nem esteja percebendo o que está acontecendo, eu acredito que assim a gente consegue verdadeiramente reduzir a violência contra a mulher. E o projeto é bom para todo mundo, porque os centros religiosos ganham, os empresários que fizerem doação vão ganhar, né, um incentivo fiscal, que vai de 4% a 6%, salvo engano, na Rouanet, e até as pessoas com CPF podem fazer a doação ali e abater dos seus impostos. Então, acredito que seja um programa que todo mundo sai ganhando. É isso, aquela questão, se na saúde a prevenção é o melhor remédio, na doença familiar a prevenção também possa ser aí, pode ser não, certamente é o melhor remédio. Sim. Porque a violência contra a mulher, ela é fruto de uma família doente, né? De uma estrutura doente, seja pela parte do homem, seja pela parte da própria mulher. Não estou culpando ela, mas estou dizendo que ela, como você falou, não teve apoio para enxergar aquilo ali. Muitas vezes ela não tem base, né? Exato. Então, o homem, ele tá agindo de maneira errada e a mulher não tem base. Ele não tem base para saber o que ele tem que fazer e ela não tem base para saber o que ela tem que fazer para se proteger e para prover um lar saudável. Perfeitamente. Saber, isso aqui não é saudável. Então, já sai. Não vai tentar resolver sozinha, porque a gente sabe o final disso, né? Infelizmente. E no final a pessoa fala, se eu soubesse, se eu conseguisse ter Então, eu acho que trazer aqui no início é muito importante. Tem um amigo meu, depois eu posso até entrar em contato com ele para fazer um link, ele fala sobre dentro do catolicismo, né? Porque muitos católicos, caso separa, ele falou, olha, eu quero construir uma estrutura, que ele já tem até alguns sacerdotes envolvidos,
para que o curso de noivos, ou seja, para quem quer casar na igreja, é uma parcela, então não é todo, mas é uma parcela, não seja um fim de semana, e sim um ano. Sim. E a ideia é que esse programa seja uma formação contínua. Extensiva, então, assim, exatamente. Fica ali o resto da vida. Que é mais ou menos a mesma coisa. Ele falou, cara, se é daquele casamento que nasce a família, se é do intuito de casar que o namoro vira família e a família é onde acontece o problema, então vamos acompanhar eles durante um bom tempo para que, se eu não conseguir mudar a pessoa, pelo menos um dos dois saiba e consiga enxergar e veja se aquela pessoa realmente é a melhor ou não para ela construir a família dela. Porque o Ítalo fala muito isso, né? Namoro foi feito para acabar, né? Ou você termina o namoro ou você casa com a pessoa. É essa faixa aqui que a gente precisa atuar com prevenção, para que o casamento seja fonte, né, dê frutos a uma família realmente virtuosa, né? Educar aqui, acho que isso é fundamental. Sim. Só que, volto a dizer, até o que a gente falou aqui, pode ser, se eu recortar, eu consigo criticar. Né? Falar, nossa, não, porque é culpa disso, culpa daquilo. Não, cara, não é. É preciso entender com um olhar amplo. Vamos buscar para conseguir olhar para a solução do problema, né? É isso, resolver isso aí e olhar para frente. Cara, muito bacana, Bom muito demais. bacana. Acho que a gente conseguiu trazer aqui uma face do café com teu pai que não é habitual, né? A galera acho que não conhece muito. Né? Consegui, eu vou depois levar isso pra mim, tá? Eu consegui fazer o Breno chorar. Café com teu pai, chorou nos cegos, né? Da volta já é a capa, né? É isso. Ele ali aqui, foi mal, galera, foi mal, chorei. Mas é isso mostra realmente que isso é profundo em você. Sim, e que Deus continue te abençoando, que continue te fortalecendo, porque a luta interna ela é difícil, mas quando a gente externa isso, a coisa fica mais difícil ainda, né? Vem coisas e pancadas de tudo que é lado, mas conta com o nosso apoio. Obrigado, irmão. Conte com a nossa colaboração e as nossas orações, né? Bom demais, porque quando alguém se levanta em prol da família, o inferno se levanta junto, né? O inferno se levanta contra. Então, assim, saiba, como você falou, e é muito certo, eu acredito muito nisso. Se tá fácil, tá errado. Essa frase é sensacional. Assim, tá difícil, tão batendo, então é por aqui mesmo, né? Até porque existe um número de pessoas que estão batendo, que são pessoas que estão cegas ainda, né, não estão vendo, e tem uma legião de pessoas que já enxergaram e falaram, caraca, é isso aí, né? Porque alguém que está falando besteira 100%, cara, então ou não teria que ter o alcance e o prestígio que você tem, né? Então, assim, isso mostra que realmente está no caminho certo. Bom demais. E a questão do caminho certo, ela é silenciosa, né? A transformação, ela é silenciosa. A gente não vê o bastidor, né? A gente só vê quando chega lá e as coisas acontecendo, e até quem tá dando porrada agora. Meu objetivo, como eu falei agora, é me tornar deputado federal. E eu sei que, cara, lá até quem tá batendo agora vai se beneficiar. Porque o que é pro bem beneficia todo mundo. Né? Não é procurando uma classe ou um lado político, não. Eu sei que as ideias que eu tenho, as coisas que eu defendo, como esse projeto de lei, é algo que só faz bem. Até pra quem me odeia. É isso. E você que acompanhou até aqui, já deixa nos comentários o que você achou do conteúdo, tá? Siga nossas redes sociais, Os Cegos, né? Podcast Os Cegos, tanto no YouTube quanto no Instagram. É um prazer ter vocês por aqui e, como eu sempre digo, até a próxima. Obrigado, pessoal. Redes sociais, @obrenocop ou Café com Teu Pai, você me acha também. Se quiser mandar uma mensagem lá, a gente trocar uma ideia. Sempre estou de coração aberto e ouvidos atentos. Obrigado por participar aqui com a gente. É isso, tamo junto. Bom demais, irmão. Valeu.